Olá a todos. Oi. Estamos aqui para conversar com uma entrevista muito especial. Sandra Helena Ferreira. Olá, Sandra. Olá, Ed. Olá, Isabel. Prazer, gente. Meu nome é Sandra, como diz o Ed. Eu sou baixinha, tenho 1,57 m só. Bom, não me considero gorda, mas também não me considero magra. Sou ali na estatura mediana, né? E também não sou magra nem gorda. Tenho um cabelo abaixo dos ombros. Ele também não é liso, mas também não é anelado. Ele é um cacheado ele é um cacheado mais aberto, né? Uhum. E a coloração dele é um puxado pro loiro. Eu sou clara. Meu rosto, ele é oval, eu acho. Você autoriza a gente, então, a imagem e som das redes sociais, né? Pode sim, autorizo sim. Autorizo sim. E eu não sei se é importante dizer, mas eu sou vidente, né? Eu não sou cega. Sou vidente. A Sandra é vidente, né? Então, fala um pouco de você, da sua vida. Então, eu até 10 anos atrás, eu morava em Belo Horizonte. Foi quando, sim, eu morava em Belo Horizonte. Atualmente, eu moro a 110 quilômetros de Belo Horizonte. Né? Mas em Minas, então, né? Mas é em Minas ainda. Eis que eu me deparei há uns 10 anos atrás com o meu pai ficando doente, né? E eu, na época, eu já estava mais... O meu trabalho, ele era um trabalho muito cansativo, que eu trabalhava no hospital. Ah, é? Sim, eu trabalhava na área de faturamento no hospital. Eu já estava um pouco cansada, né, daquilo, porque eu ainda chefiava os 2 faturamentos, que o hospital que eu trabalhava ele tinha 2 unidades. E eu chefiava as 2 unidades do faturamento. Então, eu já estava um pouco meio cansada daquela batida e tudo. E quando surgiu essa oportunidade que meu pai ficou doente, eu vi a oportunidade de mudar um pouco essa rotina que já estava cansativa para mim. E aqui é um vilarejo, para vocês terem uma ideia, com mais ou menos... Aqui deve ter mais ou menos uns 1.200 habitantes. Nossa, e como chama, Sandra? Chama Santana do Prata. Uma Santana do Prata. Aqui é um distrito de Pitangui. E aí eu vim para cá, né? Para ficar com a minha mãe, porque a minha mãe já era idosa. E na época eu era casada. E aí eu combinei, na época, com meu esposo, eu combinei de eu vir para cá e ele ia continuar lá em Belo Horizonte até a gente acabar de construir nossa casinha aqui e tal, ia ficar nesse coisa. Então ele vinha todo final de semana para cá e tal. Mas acabou que não deu certo, a gente acabou se separando, né? Foi uma coisa amigável, nada, né? É só mesmo incompatibilidade mesmo, né? E eu acabei ficando aqui, cuidando do meu pai, fiquei cuidando do meu pai, ele deu mal de Alzheimer. Na verdade, mal de Alzheimer não, ele deu demência, né? E aí eu fiquei aqui cuidando dele até 2001. 2001 ele faleceu, e minha mãe faleceu 9 meses depois, que foi em 2022. Nossa! Né? Na época eu fiquei meio assim, coisa para querendo voltar para BH, aquela coisa toda, mas eu acostumei tanto com essa vidinha aqui, que eu falei assim, não, gente, eu acho que eu não acostumo mais com Belo Horizonte. E nesta mexida com a partida da minha mãe, em que eu fiquei meio
meio sem rumo, um pouquinho sem rumo, né? Porque foram muitos anos cuidando do meu pai e tal. Aí o meu irmão falou, o Silvio, disse, Sandra, eu já tá ficando um pouquinho apertado para mim, porque eu tô cuidando do Brasil inteiro e eu já não tô dando muito conta. Você não quer me ajudar? Eu falei, eu acho que eu acho que é uma boa ideia, né? E aí foi assim a minha entrada para a Total Inclusão. É claro que eu já sabia tudo sobre a Total, a gente inclusive tinha jogos aqui em casa, né? Da Total Inclusão. Mas nada além dos jogos que a gente tinha aqui em casa, né? Não tabuleiro, que eu não tinha. Eu já tinha conhecimento do xadrez, né? Eu já sabia, assim, os movimentos das peças eu já sabia há muitos anos que eu já sabia. Mas não jogava. Eu não tinha um contato direto com o xadrez, né? Pra você ter uma ideia, eu não sei se... Eu vou mostrar para vocês, vai ficar gravado, não vai? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para eu mostrar para vocês, para eu contar a história desse xadrez aqui, ó. Mas isso aí é um xadrez de verdade ou é um desenho? É um xadrez de verdade. Ah, bem legal, viu, Ed? É branco. Ô, Ed. Ó. Descreve ele para nós. Nossa, peraí, Ed, vou tentar descrever ele para vocês. Esse xadrez é um xadrez que ele é um xadrez egípcio, tá vendo? Eu vejo que as pretas têm alguma coisinha dentro, o que é? Isso aqui, olha, é um... Olha que legal! Ele é um desenho de um escaravelho que chama? Acho que é. Isso, tá vendo isso? Isso, eu conheço como besouro, é isso? Besouro, exatamente. Então, as casas, Ed, as casas pretas têm um desenho de um besouro. Isso. E as casas brancas como é que chama isso aqui? Deixa eu ver. Como se fossem escritas egípcias. Hierográfico, será? Hierográfico, acho que é isso mesmo. E aí, Ed? Hierogrifo. Aí, ó, tá vendo, gente? Como é bom conversar com pessoas inteligentes. Então. Adoro. Hierogrifo. Sandra. Oi. E o tamanho? Eu imagino que ele do tamanho de 45 por 45. Pelo tamanho dele, sim. E as peças, Sandra? As peças, ó, cabe na palma da mão, tá vendo? Ele é da tamanho de... Deixa eu ver quanto ele... Ele deve ter o quê? Cada peça deve ter o quê? Uns 5 centímetros, mais ou menos? O que é isso? É um cavalo? Então, agora eu vou descrever para vocês as peças brancas como são. Os peões são... Só que eu não sei o nome desse negócio aqui. Foi mais pra cima do lugar que eu te ajudo. O que é? Tá, aqui, ó. Esse nome disso aqui, o que é? Você sabe o que é? Oh, misericórdia. É um homem, um ser humano? Não, é aquele Ed, como que chama aqueles que tinha a cabeça de cavalo e o corpo de homem? Minotauro, não, né? Então, todas as peças do peão, das peças brancas são constituídas por esse. Aí ele tem na ponta segurando como se fosse um cajado. Isso. Tá? E aí, essas são as peças que são da parte branca, tá? E aí vem a torre. A torre é como se fosse um... Deixa eu ver a torre. Isso aqui tem um nome, pirulito, tem um nome, como se fosse uma torre, Oh, meu Deus.
Ai, Jesus, coisa mais linda, diferente. Eu também, eu assim... Pedestral. É uma coisa assim, bem... Sandra, Oi. pelo que você está informando, o tabuleiro é todo baseado na mitologia grega. Eu acho que sim, viu? Aí é que tá, sim, são todos da mitologia grega. Só que é para você ver, de um lado é a mitologia grega, que é dos egípcios, né? Sim. E do outro lado são nórdicos. Eita, mundo, menina, onde que você comprou isso? Onde você arrumou esse tabuleiro lindo? Então, é isso que eu vou contar a história agora. Lindo. Mostra mais alguma coisa aí do lado desse Tá, nórdico olha aqui, ó, dos nórdicos, ó, esse daqui, tá vendo? Que é, ó, um soldado em cima do cavalo. Oh, ai, que lindo! Tô conseguindo ver. Parece aquela coisa de São Jorge. Exatamente. Parte da Esse frente, daqui é a peça do cavalo do lado dos nórdicos. E o rei e a rainha? Deixa eu ver. O rei e a coisa, e a dama. Esse é o rei do lado dos nórdicos. Ah, que legal! Nossa! Vou te mostrar a rainha. Tá mais linda. Peraí, que eu tiro. Ela tem uma... Não, é a tua mão ou a roupa dela? A roupa dela é como se ela estivesse vestindo uma... Tá vendo uma capa que tem um... E as pretas? E aqui, ó, a do lado dos egípcios, é como se fosse mesmo, tipo a rainha do Nilo lá, como é que ela chamava mesmo? Cleópatra, isso mesmo. Igualzinho a Cleópatra. E o rei tem aquele negócio que eles colocavam na cabeça, o Ed. Aquele para o rosto, não é? Exatamente. E aí eu vou contar a história de como eu me apaixonei pelo xadrez. Onde é essa preciosidade? Então, um dia eu estava casada ainda. E aí eu estava passeando no shopping com meu ex-esposo. E aí a gente passou em frente a uma loja e viu esse tabuleiro. E eu falei assim, nossa, mas que coisa mais linda. Eu confesso que na época eu queria ele para decorar a minha casa, de tão lindo que eu achei que ele era. E eu falei assim, eu quero esse tabuleiro lá em casa, decorando lá em casa. Eu já tinha imaginado ele já assim na minha varanda, já numa mesa com 2 cadeiras para quem fosse lá em casa e jogasse xadrez, pudesse jogar nele. Eu queria ele como uma peça decorativa da minha casa. Enfim, mas eu sabia os movimentos, mas nunca imaginava que o xadrez, ele tinha tantas jogadas, tantas defesas, tantos jeitos de jogar. Eu não sabia que a regra do jogo era as brancas começarem primeiro. Não sabia absolutamente nada sobre xadrez, a não ser os movimentos, né? E aí, foi assim, quando a gente se separou, esse xadrez, na hora que a gente sentou para poder falar assim, você vai ficar com isso, você vai ficar com aquilo... Na hora que a gente foi falar sobre o xadrez, eu fiz uma cara tão coisa que ele mesmo riu na hora. Ele riu e falou assim, pode ficar, Sandra, com o xadrez. Eu falei, nossa, obrigada. Mas é lindo, Sandra do céu. Obrigada. Ele é maravilhoso mesmo. Nunca tinha visto isso, Ed. Sandra, eu sou doida por tabuleiro de xadrez. E olha que eu nunca vi um desse aí. Se eu ficar, acho que vou parar assim, vou ficar paradinho, ó, quero. Você não tem ideia de como que esse xadrez, pessoalmente, ele é uma coisa assim fantástica. Fantástica. Então você comprou num shopping, mas comprei num shopping em Belo Horizonte. Shopping em Belo Horizonte que eu comprei ele.
Gente, eu nunca tinha visto. Você já tinha visto o fim? Ed, o cavalo, ele tá em cima como se fosse São Jorge, sabe? Com as patinhas levantadas e o cavaleiro em cima. Você lembra disso, né? Lembro. Não conheço nenhum tabuleiro assim. Nem eu, menina do céu! Não, gente, mas foi uma coisa assim, foi amor à primeira vista. Eu passei, ele estava na vitrine. Ele estava na vitrine da loja, mas eu acho que não existe do lado de vocês. Eu acho que essa loja só existe aqui em Belo Horizonte. É uma loja de livros, que chama A Leitura. Ah, E eu sempre, quando eu ia nesse shopping, eu sempre ia nessa loja, porque eu gosto muito de ler, né? Então, a gente sempre, quando eu ia lá nesse shopping, era assim, bater ponto nessa loja. Que eu gostava de ir lá ver se tinha livro de promoção, se tinha algum livro bom, alguma coisa assim. Então, a gente sempre passava lá. Você tem filhos, Sandra? Você tem filhos? Não tivemos filhos. Eu nunca foi um sonho para mim, sabe, Isabel? Eu tinha uma coisa que eu tinha certeza na vida, que eu não ia ser mãe. Nossa, que interessante, né? Muito legal. E isso foi desde novinha, desde muito nova. Eu sempre tive a certeza de que eu não ia ser mãe. E aí casou que quando eu me casei com essa pessoa, ele também não queria ter filhos. Então, foi uma decisão bem assim. Foi, né? Então, quando a gente se separou, foi uma coisa assim muito amigável e bem tranquila. Aí, ao fundo, eu escuto alguns cães. Você gosta de cães? Eu amo cães. Vocês estão escutando, né? Eles conversando aqui. Eles estão no momento de... Sim, eu amo animal em geral. Momento de reflexão, né, Sandra? Eu gosto de animal em geral. Todos. Mas a minha preferência é gato. Não acredito, eu amo gato. A minha preferência é gato. E quantos você tem, Sandra? Eu tenho 9 cães e 2 gatos. Nossa! Você sabe o nome de todos eles? Claro que sabe, né, Isabel? Todos. Reconheço até pelo latido. É mesmo, Sandra. Conheço até pelo latido. Você conseguiu todos? Então, eu vou contar agora. Eu sempre tive essa coisa com animais, sabe? Então, assim, eu às vezes vou passear na rua, vou passear para algum lugar, alguma coisa assim. Eu sempre tô achando o animal necessitado, que eu vou lá, compro um salgado, compro uma ração, compro não sei o quê e vou dar. Eu ando com ração dentro do meu carro, pra você ter uma ideia. É meu? Eu ando com ração dentro do meu carro. Então, eu sempre tive esse contato muito direto com o animal. Sempre tive, né? Aliás, eu sou a mais doida aqui de casa com relação ao animal. Todos nós gostamos, mas eu acho que eu saí um pouco fora do prumo, né? Que eu vou além dos meus irmãos. E eu tinha 3 cães que já eram meu mesmo, aqui da minha residência. Que todos eles resgatados, óbvio, que eu nunca comprei cão, nunca. Animal nenhum, aliás. E daí eu cuidava de 6 cães que ficavam na porta da minha casa aqui. Todos eles castrados, todos eles são castrados, né? Aí eu castrava e deixava na porta da minha casa e tal. Só que começou a dar problema, porque como eu cuidava na porta da minha casa,
eles começaram a entender que a entrada da minha casa fazia parte do quintal deles. Então, todo mundo que passava, eles meio que estranhavam, né? Se passava a moto, eles corriam, passava uma pessoa, se eles não gostavam, corriam atrás da pessoa, avançavam. Mas aí eles começaram a reclamar muito, começaram a falar, e eu comecei a ouvir que pessoas estavam falando que iriam matar, e queriam jogar veneno, e parar e pororô. E aí, antes que isso acontecesse, eu coloquei dentro do meu quintal. Falei assim, vem cá, todo mundo. Botei todo mundo dentro do meu quintal, né? E como eu tenho um quintal muito grande, eu faço da seguinte forma, para não ficar muito pesado pra gente. Eu deixo eles de recreação no quintal todo, apenas algumas horas do dia, né? Eles ficam presos dentro de um canil de 8 horas da manhã até mais ou menos lá pelas 5 da tarde. E quando é 5 horas eu solto de novo, para eles poderem ter até contato com a rua mesmo, não com a rua, mas como o meu portão é um portão que ele é quadriculadinho, então eles têm visão da rua, né? Porque o cachorro preso 100% também, ele se torna ansioso. E não é, né? E não gosto de cachorro bravo também, porque um cachorro preso 24 horas, ele se torna bravo. E eu não gosto de cachorro bravo, né? Então aí eu solto, 5 horas da tarde eu solto, quando é mais ou menos lá pelas 9, 9h30, eu recolho de novo. Aí eles passam a noite dentro do canil, aí quando é amanhã de manhã eu solto, porque eu levanto cedo. Então eu solto mais ou menos lá pelas 6 horas, quando é 8 horas da manhã, eu prendo novamente, né? E aí vai, nesse ciclo. Porque se eu deixo solto, eu não dou conta no outro dia, o quintal amanhece todo bagunçado. E eu tenho uma pequena horta que também, se eu deixo solto, essa horta não existe no outro dia. Não existe, né? Então, aí eu faço dessa seguinte forma, e foi assim que eu adquiri esses 9 cães. Os 6, né? Foi assim que eu adquiri esses 9 cães. Então aí, vamos ver até quando, né? Tem uma delas que já era minha mesmo, que ela já deve estar com uns 14 anos. Então essa eu já sei que é mais uns 2 anos, talvez, né? Mas a vida é essa, né? A vida é um ciclo, né? Então, pra gente é assim, para animal não é diferente. Isso. Ou seja, recentemente nós conversamos com o Silvio e o Silvestre. Você faz parte da Organização Interparte do Brasil. As regiões pela qual eu tomo conta é a Nordeste, Centro-Oeste. Então, você entrou no meio do xadrez. Tá. Aí o meio do xadrez, assim, além do meu xadrez que eu tinha, porque eu já era apaixonada com o xadrez, eu tive contato com o professor Jefferson. Né? E foi assim por um acaso, porque o professor Jefferson ele não faz parte da minha lista, né, de clientes. Foi muito por um acaso, foi uma época que eu acho que o Silvio estava viajando, então eu estava atendendo a clientela do Silvio. E eu fiquei conhecendo o professor Jefferson assim. E aí eu comentando com ele, porque eu assim, eu sou muito faladeira, que eu vou dizer, porque eu converso com todo mundo, assim, todos os clientes que às vezes me ligam, coisa assim, eu sempre bato um papo. Sempre. É muito difícil ter um em que a gente não bate um papo, alguma coisa assim, né? E com o professor Jefferson não foi diferente. Então a gente começou a conversar e tal.
E eu falei com ele que eu conhecia, mas que eu tinha vontade de me aprofundar um pouquinho, de conhecer, né, e tal. E ele se prontificou a me ensinar. Me perguntou se eu queria. Eu falei, óbvio que eu quero. Óbvio, eu sempre tive essa vontade, né? E aí, a princípio, nós tentamos jogar com esse xadrez meu aqui. Só que eu estava tendo um pouquinho de dificuldade no começo, porque eu não sabia, né? As casas com nome, aquela coisa toda, porque aquele xadrez não tem as demarcações, igual tem o nosso xadrez, né? Então eu estava tendo um pouquinho de dificuldade, então eu falei com o Silvestre, me arruma um xadrez. E como casa de ferreiro espeta de pau? Isso mesmo. É óbvio que o Silvestre não fez um xadrez para mim. Ele falou assim, olha, Sandra, eu tenho um xadrez aqui que está com um pequeno defeito. Se você quiser, é claro que eu quero. Ai, meu Deus do céu. Você acredita nisso? E aí eu peguei esse xadrez, que é o meu até hoje. E esse xadrez está aqui. Mas é um pequeno defeito que eu até hoje não achei o defeito dele, para falar a verdade. É só o Silvestre que enxerga esse defeito nele. E você, Sandra, disputa algum torneio? Atualmente eu estou participando de 2. Olha! Eu estou participando de 64 casas e estou participando do torneio dos iniciantes. É que eu acho tão interessante, claro, sou marido de professor Jefferson, mas o Jefferson, ele sabe ser tão jovem. Para mim, todo mundo é mais jovem que eu, né? Então, o Jefferson, professor Jefferson, eu falo que ele é arroz de festa. Ele é arroz de festa no xadrez. Aonde tem xadrez, quem? O nome do Jefferson está na boca do povo. Voltando a falar de xadrez, qual a sua aventura predileta? Então, Ed, tem que negócio assim, sabe? Às vezes eu uso muito da minha intuição, nem sempre. Quando eu estou jogando com outras pessoas, geralmente eu faço abertura quando eu estou jogando com o professor Jefferson. Aí eu vou de abertura. Mas quando eu estou jogando com outras pessoas, tipo no torneio, essas coisas assim, às vezes eu faço com abertura, e quando eu faço com abertura, eu dou de preferência a abertura Sistema London. Estava lendo aqui, porque eu quase nunca lembro. Mas geralmente eu uso a minha intuição. Eu falo assim, vou jogar essa daqui. E aí daí, da partida da jogada do outro, é que eu vou fazendo as minhas jogadas. Né? Mas dizem que o certo é você usar sempre uma abertura, né? Ter um norte de uma abertura. Na verdade é você saber, né? Eu acho que o certo é aquilo que parece no momento que você está. Então, porque geralmente vai da minha cabeça ali. Olha só, Ed, vou falar uma coisa para você. Eu só joguei uma vez com a Sandra, mas foi assim um vexame total. Mentira, que não foi assim não, Ed. Foi, sabe por quê? Eu aprendi. Ô, Sandra, você joga xadrez quando é de brancas, você vira pretas para você, né? Se eu estou jogando de brancas? Vocês estão jogando de pretas. Se eu estou jogando de pretas, eu deixo a preta pro meu lado. Então, mas eu aprendi com a branca, como eu não conhecia o xadrez, eu aprendi com as brancas pro meu lado. E foi nessa época que eu estava tentando começar a fazer com o preto do meu lado. O Jefferson falou assim, olha, joga passando, não sei o quê. Olha, mas foi um vexame assim. Era como se eu não soubesse jogar
Não que eu saiba muito, mas foi realmente no começo, mas olha, foi um vexame total mesmo, entendeu? Hoje estou melhorzinha, porque hoje a preta Ela vira tá. pra mim. Ela tá. Não, eu nem jogava muito tempo naquela época. E eu ainda perdi pra Nem jogava. Ela tá. Ed, ela tá sendo modesta, tá? Tem nada disso, não. Mas ela estava virando, mas ela me deu o checkmate e eu estava recém virando, porque não faz muito tempo. Eu decidi realmente, foi aprender, eu levei 5 meses para aprender a virar as pretas para o meu lado. Por isso que eu estou dando aula para uma menina lá de Belém. Para quando? Mas isso quando você está jogando com as pretas. Exato. Mas eu só aprendi com as brancas. Por quê? Porque nós deficientes visuais, a gente pode, não precisa virar se não quiser. Isso é uma regra da FIDE. Os deficientes visuais... Tá, porque olha para você ver, porque isso foi desde quando eu comecei a aprender com o professor Jefferson. Desde sempre, quando a gente ia jogar, ele falava assim, hoje você vai jogar com as brancas. Aí eu já virava as brancas para mim, né? Hoje você vai jogar com as pretas. Aí eu já virava as pretas para mim. É que você é vidente. Não sei se você sabe, existe a regra para deficiente visual. Tem gente, eu não vou falar nome, mas tem gente que já tem há 15 anos, por exemplo, que joga xadrez, e continua só com as brancas para o seu lado. Para o lado dele, mesmo jogando com as pretas. Exatamente, porque você sabe que cada um fica com o seu tabuleiro, né? Mesmo sim. Cada um com o seu tabuleiro, e a regra não obriga o deficiente visual a virar as pretas para si, entendeu? Sim. Então, tá, tem muito entendo. Gente, e daí eu aprendi com as brancas, e daí eu fui tentar. O Ed também. O Ed foi mais safado que eu. Então, mas é porque assim, desculpa, né? Porque para mim, aqui na minha mente, para mim, eu acho que seria um pouco. Para mim, seria complicado. Tipo, mesmo cada um está jogando no seu tabuleiro, né? Eu estar fazendo isso aqui, se eu estiver jogando com a preta, por exemplo, e fazer aquele movimento, tentando achar um movimento para poder fazer, mas cada um cria um jeito, né? Cria uma forma de jogar, então... Só que o xadrez, na verdade, o correto, quando você está de branco, ele está para você, quando ele está de preto, está para você pertinho. Esse é o xadrez aqui, lá na China, lá na Rússia, lá sei lá onde. Essa é a maneira. Por isso que eu queria aprender dessa maneira. Então, eu levei 5 meses para conseguir o meu cérebro falar, Isabel, agora você pode continuar. E foi lá em Mogi Guaçu, como eu falei, e realmente eu falei, já tinha a gente treinando todo dia, treinando, até que eu falei, bom, eu já estou apta para ficar, meu cérebro já adaptou. Agora sim, eu jogo o xadrez correto, por quê? Eu enxergo um pouco, mas eu tenho meus netos que eu tenho que ensinar. Vovó, eu quero de branca, e daí eu não sabia ensinar de preta. Só que o xadrez é dessa maneira. Por ser dessa maneira, com as brancas e pretas para o nosso lado, é assim que eu estou ensinando a menina, que eu estou dando aula lá em Belém. É um pouquinho mais difícil para a pessoa assimilar, principalmente o cego, né? Mas é o correto, está corretíssimo. Lembrando que estamos conversando com Sandra Helena Ferreira, mulher enxadrista. Enxadrista eu já não sei, né? Mas eu tô tentando. Ô, Sandra, vou pedir para você deixar alguns contatos. Sandra, você da Total Inclusão, que tu faz parte, além da parte do familiar, né, que é irmã, a Total Inclusão, tu sabes que ela é parceira com as mulheres enxadristas DV do Brasil,
e também é a que fornecerá os troféus, medalhas. Ah, sim. E a que nós conhecemos como os tabuleiros, né? A gente falar no deficiente visual, quem que vem dos tabuleiros? Não. Quem vem, o que a gente lembra dos tabuleiros? É da total inclusão, né, Ed? É verdade. Então, daí você pode Tá. dar o site a gente ainda está criando, ele tá na forma, saindo da forma. Então o site a gente ainda não tem ele completo, né? Mas o Instagram, Total Inclusão Jogos. Você joga o jogo da onça? Você sabe jogar muitos jogos, não? O jogo da onça, eu tenho uma noção de como que joga, mas eu nunca joguei. Tenho uma noção porque o Silvestre já me explicou como que joga e qual que é o objetivo dele, né? Eu não sei, Sandra, se tem... Pode, de repente, até ter algumas pessoas um pouco assim, meio que cabecinha... Enfim, as pessoas geralmente comentam assim, quem enxerga, a competição não é justa. Eu entendo, consigo até entender o ponto de vista, né, da pessoa, porque claro que assim eu enxergo com meus olhos, vocês enxergam com a mão, né? Então ali, enquanto você está pensando a sua jogada, né? Enquanto está ali, eu estou olhando o tabuleiro e estou pensando a minha jogada. Só que é da mesma forma que você que está ali botando a mão no tabuleiro, pensando a sua jogada também, da sua forma de enxergar, né? Mas eu entendo que realmente a minha visão do tabuleiro em um todo, é claro que fica uma visão mais abrangente, né? Isso não te impede de você participar conosco. Claro que não. Claro que não. Jogos abertos, né, de que são videntes. Isso. Sim, claro que não. Que temos aqui. É igual eu tô falando, eu entendo o ponto de vista, mas não quer dizer que eu concorde, né? Mas, tanto é que eu já perdi várias vezes pra pessoa cega. Várias vezes, nem foi uma só. Né? Eu vivo perdendo para o meu professor. Tem um que é o meu sonho de consumo é ganhar dele, que é o Rodrigo. Vocês conhecem o Rodrigo aqui de Belo Horizonte? Que mora em o meu sonho de consumo é ganhar. Não tem nem problema, vocês podem colocar isso aqui, ele já sabe disso. Ele sabe. Meu sonho de consumo é ganhar do Rodrigo. Mas nunca consegui. E sabe que eu brinco muito, que eu quero ganhar do Ricieri. Entendeu? Então, assim, e olha que eu enxergo e faço assim, eu tento enxergar todas as jogadas que ele está tentando fazer, todas as vezes eu perco para ele, todas. Não teve uma vez que eu joguei com ele que eu consegui ganhar. Nenhuma. Mas olha só, seja bem-vinda e continue. Muito obrigada. Muito acolhimento, porque é bem... Pode, de repente, ter assim, uma coisinha de um pessoal falar assim, mas não se importa, porque a maioria, isso é muito importante para a gente saber que somos todos seres humanos e somos capazes, cada um com a sua dificuldade, mas a gente enfrenta, né? Vai em frente. Olha só, quem diz que teria... Eu brinco muito que tem um gerente do banco, eu falo assim, eu vou te ensinar xadrez. Você não precisa comprar. Ele falou assim, não, eu quero aprender xadrez adaptado. E ele... viu? Legal. Entendeu? Porque, assim, gente, afinal de contas, nós vivemos num mundo que somos iguais. É o que você está falando, cada um com as suas diferenças, mas somos todos iguais. O próprio nome da empresa do Silvestre já diz tudo, né? É uma total inclusão. Aqui a gente não exclui nada nem ninguém. Você viu que nós fizemos total inclusão, vírgula, não exclui ninguém. Não exclui ninguém. Aqui o lema é incluir. Aqui o lema é incluir.
né? Então, esse é o objetivo. Para que se todos possam... já aconteceu de eu estar vendendo algum tabuleiro, inclusive, a pessoa fala assim, mas outra pessoa, uma pessoa que enxerga pode. Mas, claro que pode, eu mesmo jogo, eu falo, né? Eu mesmo jogo, né? Então, o objetivo é que se duas pessoas que enxergam podem jogar nesse tabuleiro, pode. Uma pessoa que não enxerga com outra que enxerga, pode. Duas pessoas que não enxergam, pode. Né? Então, ele é uma inclusão total. Para mim tá bom, fico assim, muito feliz de você participar conosco do projeto Capacitar Mais e participar conosco no xadrez, né, Ed? Foi um prazer total meu. E da minha parte, Sandra, o canal está sempre aberto. Quando você precisar divulgar alguma coisa, é só falar com a Bel que nós estamos à disposição. Agradeço de coração. Muito, muito obrigada. Olha, eu quero agradecer mesmo de coração. Eu estava um pouco nervosa, confesso. Porque eu falei assim, não, mas olha, eu achei ótimo, foi um bate-papo super legal, viu? Super legal. É para deixar à vontade, principalmente assim, de saber, por exemplo, a Sandra, que tem animais, a Sandra que tem visão e joga junto com os deficientes visuais, sabe? A Sandra que mora num lugar pequenininho, entende? Então a gente só sabe da Sandra, que ela é da social inclusão, que faz parte do Nordeste, mas não sei de onde lá. Então, é isso o nosso objetivo, né? Sim, eu achei ótimo mesmo. Bom, eu gostei. Isso mesmo. Bom, eu agradeço demais a presença da Sandra aqui conosco e vou falando até logo a todos. Okay. Até mais. Até mais, eu também fico muito feliz mesmo, né? Da sua presença e, como diz o Ed, precisando, não é só o convite a partir de nós, de repente tem alguma coisa que você queira que a gente divulgue, fique à vontade, tá bom? Ok. Da minha parte, eu sempre digo, eu despeço assim, tchau, tchau.